mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apure eventuais irregularidades nas operadoras de telefonia celular, no que tange a instalação de antenas e torres de retransmissão de sinal, bem como os serviços prestados por essas empresas no município de Campinas. Hoje nós temos a presença aqui na Câmara Municipal do gerente regional da Anatel, o senhor Everaldo Gomes Ferreira, gerente regional da Anatel no estado de São Paulo. A sessão estava marcada para as 10 horas, o senhor Everaldo atrasou um pouco em função da questão do trânsito e se perdeu um pouco aqui em Campinas, né, senhor Everaldo? Mas foi a prefeitura, ao invés de vir aqui na Câmara, mas eu agradeço demais a presença do senhor. Logo que nós entramos em contato, o senhor se prontificou de vir prestar os esclarecimentos prontamente. Então, queria agradecer a presença do senhor e eu vou fazer aqui já uma justificativa do relator, o vereador Cid Ferreira, que esteve aqui presente, mas precisou se ausentar, está aqui representado pelo seu assessor jurídico, o doutor Palmeiron. Queria também justificar a ausência do vereador pastor Roberto Alves, também membro dessa comissão, que estava presente, mas também precisou daí se ausentar. E eu vou fazer um breve relato do senhor do que essa comissão até agora fez, quais são os nossos objetivos e alguns esclarecimentos que nós gostaríamos que o senhor, como responsável pela Anatel no estado de São Paulo, pudesse nos informar. Logo no final do ano passado, quando essa CPI foi instalada, nós tivemos a notícia, através de inúmeros moradores da nossa cidade, sobre a instalação de antenas próximas às suas residências. Num primeiro momento, esses moradores procuravam a prefeitura para se informar sobre a legalidade da instalação desses equipamentos. E, em todos os casos, a informação era de que não havia autorização na prefeitura para a instalação dessas antenas. Como essas reclamações foram recorrentes para inúmeros vereadores, nós fomos atrás desses processos e nós verificávamos que as operadoras, elas instalavam as antenas e posteriormente, em muitos casos sequer entravam com o pedido de autorização na prefeitura e algumas posteriormente é que entravam com o pedido de autorização. E aí, através de um levantamento feito por nós e requerimentos de informação respondidos pela prefeitura, precisaria se cumprir duas etapas para a instalação de uma torre na cidade, falando primeiro de torre antes depois de antena. Uma torre ser instalada no terreno precisaria primeiro de uma licença ambiental e posteriormente da licença para a construção do Departamento de Urbanismo, da Secretaria de Urbanismo. Com relação à licença ambiental, há cerca de 500 antenas instaladas na cidade, conforme consta no site da Anatel, nenhuma possuía licenciamento ambiental, nenhuma. Com relação ao alvará de instalação e funcionamento, em torno de 500 antenas, se não me engano 493 antenas aproximadamente, eu tenho aqui o relatório da Anatel, só 33 tinham alvará de funcionamento ou alvará de instalação. Com isso, nós solicitamos à prefeitura que fizesse um levantamento pormenorizado do número de equipamentos na cidade e que cobrasse essas empresas pelos alvarás, pelas autorizações e também inibisse que novos equipamentos fossem instalados sem a devida autorização da prefeitura. E o maior problema de tudo isso é que toda vez que se constrói uma antena do lado, numa zona residencial principalmente, nós temos aí várias cidades que têm legislações que proíbem até a construção de antena, como Porto Alegre, em zonas residenciais. Essa antena acaba gerando um desconforto para os moradores em função
principalmente também da dúvida que esses equipamentos podem gerar com relação à emissão de radiação, com relação principalmente à saúde, né, que muitos se preocupam, e também, numa primeira reunião, nós ouvimos aqui mais de 15 moradores da cidade. Eles reclamam muito que, após as antenas serem instaladas, toda vez que existe descargas elétricas, raios, esses raios eles afetam diretamente os equipamentos das residências próximas, porque obviamente essas antenas são instaladas já em locais altos. Então, as operadoras pegam os locais mais altos de um determinado bairro. Esses locais mais altos já têm uma tendência de ter uma descarga elétrica maior, e aí a torre potencializa isso. E também muitas reclamações de abandono desses locais, porque como não fica ninguém tomando conta desses locais, só para o senhor ter uma ideia, a nossa legislação aqui preconiza que em todas as torres colocadas em terrenos, né, ou em fundos de residência, enfim, precisa haver uma placa com a identificação. Nenhuma torre cumpria isso. Então você tinha lá a torre instalada, você não sabia qual operadora que era, quem era o responsável, um telefone para eles entrarem em contato. Muitas vezes pessoas entravam nesses terrenos para consumir droga, enfim. Então toda essa insegurança que gera para os moradores. E por outro lado também tivemos aqui uma informação muito preocupante da Prefeitura, que daí é a necessidade que nós ouvimos da Anatel, que é com relação à Prefeitura, ela lacra a torre, mesmo depois dela estar funcionando, em função da falta de autorização, da falta de licenças, mas a torre continua emitindo sinal, porque só a Anatel pode determinar a quebra do sinal daquela. Então, efetivamente, o município ele acaba não conseguindo controlar essa proliferação exagerada de antenas. E finalizando daí, para passar a palavra para o senhor, depois desse apanhado que nós fizemos. Nós tivemos a informação, e isso está todo dia na imprensa, de que em função da Copa, das Olimpíadas, em função da implantação da tecnologia 4G no país, existe aí a necessidade de se dobrar praticamente o número de antenas instaladas no Brasil para melhorar os serviços, sinais, banda larga, agora também televisão, enfim. Então, isso tudo, eu acho que nos últimos meses se potencializou em função dessa necessidade de uma cobertura maior das operadoras para todas essas necessidades, principalmente na implantação da banda da 4G. Então, queria que o senhor fizesse inicialmente uma explanação sobre tudo isso. Temos aqui também um relatório do PROCON, que nos últimos 3 anos as operadoras de telefonia móvel bateram recorde de reclamações, e por incrível que pareça, o maior tipo de reclamação não é sinal, com contas indevidas, chamadas indevidas cobradas na conta, valores indevidos cobrados, enfim. E a diretora do PROCON, que esteve aqui conosco, que foi diretora do PROCON também em São Paulo, em determinado período, ela disse que de cada 2 reclamações, apenas uma é sobre telefonia móvel. Então, isso depois é uma outra questão que nós queremos abordar com o senhor, porque ela disse para nós que o serviço de atendimento ao cliente das operadoras não funciona. Que também o serviço de atendimento da Anatel remete aos PROCONs municipais. E que isso sobrecarrega demasiadamente os PROCONs. Que da estrutura que ela tem hoje, ela poderia reduzir praticamente a metade se não fossem as reclamações de telefonia móvel. Então, de certa forma, o município está trabalhando com as operadoras, porque elas acabam, só depois da reclamação do PROCON, tomando alguma providência, né? Porque o saque delas não funciona e tudo mais. Então, enfim, nós fizemos, mas inicialmente essa questão da instalação das antenas, depois a gente faz algumas outras questões.